Mas nós vamos hoje nos dirigir para a nossa Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. Se você não esteve aqui no último domingo de outubro, ou se você esteve e não lembra, eu quero recapitular um pouco sobre o que nós estudamos naquele último domingo de outubro, nessa carta de Efésios. Capítulo 5, para essa noite, nós iremos estudar do versículo 15 até o versículo 21. Se você está do lado de alguém que não tem as escrituras, você pode mostrar para ela, ou também vai ser aqui colocado no data show, você pode acompanhar. Algumas pessoas também não têm dificuldade de enxergar as letrinhas da Bíblia, e você pode acompanhar pelo data show. Então, o capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante dos Teus ricos ensinos, dos registros, Pai, aqui por Ti autorizados. Nós estamos lendo uma história baseada em fatos reais, onde nós vivemos hoje uma época de fake news. O Senhor tem trazido à tona orientações, princípios de como teus filhos aqui nesse mundo, um mundo cheio de orgia, de violência, um mundo onde cada um faz o que bem entende, do jeito que quer, mas o Senhor tem registrado no seu manual de instruções, que é a nossa regra de viver, a prática da vida. O Senhor tem registrado, Pai, detalhes de como o Filho de Deus, como aquele que serve ao Senhor, deverá se portar nesse mundo e ter uma diferença em relação àqueles que não têm o Senhor como o único e suficiente Salvador. Essa noite, Pai, nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor, que tem a capacidade de iluminar o ser humano, de abrir os olhos espirituais da fé, para que através do Espírito Santo as pessoas possam, essa noite, aqueles que ainda não te conhecem, quando eu digo não te conhece, não vive com o Senhor, não tem compromisso com a tua palavra, que eles possam, Deus, se humilhar diante do Senhor e entender que o Senhor tem um plano para a sua vida e que o Senhor tem a salvação para as suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Deus por tudo. Amém. Pode sentar, amados. No último domingo, então, de outubro, nós trouxemos a primeira parte desse estudo de Efésios capítulo 5, e nós estudamos do versículo 1 até o versículo 14. E naquele momento eu fiz um pano de fundo que eu quero repetir, para que vocês possam estar situados do que acontecia ali na igreja de Éfeso, onde se localizava Éfeso e por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Essa carta é endereçada ali à cidade de Éfeso, que era uma cidade pagã, onde tinha como uma suntuosa construção o templo dedicado à deusa Diana ou à deusa Ártemis, Ártemis para os efésios e Diana conhecida aos romanos. Era uma cidade pagã, uma cidade também que era o centro cultural, comercial e educacional da época, e ali passavam grandes navegações
por ser aquela cidade, ela está situada numa localização muito importante para o comércio. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tinha escrito uma carta, estando ele ainda preso. Eu quero que você se dirija para Atos, e nós vamos ver o relato de Paulo, em Atos capítulo 18, onde nós podemos ver o registro de Paulo preso. Atos 28, versículo 17. 28, 17. E preocupado com a situação dos irmãos, Paulo então escreve essa carta. Capítulo 28, versículo 17, diz assim: E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhe disse: Homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Então nós temos um registro do apóstolo Paulo. Volte de novo a sua Bíblia para Efésios, para nós podermos dar continuidade. Então o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele escreve aos irmãos ali na igreja de Éfeso para estar dando aos irmãos uma instrução sobre como viver a vida diante de lutas, tribulações e perseguições. Amado, essa carta ela foi dividida em 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos do livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele traz instruções sobre algumas doutrinas, sobre, por exemplo, a predestinação, sobre a eleição, sobre a redenção em Cristo, a unidade em Cristo. E a partir do capítulo 4, os 3 últimos capítulos, o apóstolo Paulo fala de comportamento, fala de orientações bíblicas, fala de como nós deveremos agir e viver a vida. Eu fico às vezes me perguntando e pensando como nós agimos diante de indecisões, diante de lutas que nós temos todos os dias, como proceder bem. Será que é momento de avançar? Será que é momento de ir para a direita, para a esquerda, retroceder? O que eu faço? E o ser humano é uma pessoa que está nesse mundo e nós temos várias cobranças em várias situações e áreas da nossa vida que nós devemos responder com sabedoria e maestria. Quando, além do Evangelho, quando nós não temos conceitos, nós seguimos a nossa cabeça. Nós seguimos conceitos dos nossos amigos, nós seguimos ideologias que as novelas, que a sociedade mostra, e nós vamos levando a vida assim, como se fosse vida leva eu. Chegam os problemas e muitas vezes nós quebramos a nossa cara, nós damos, como a expressão diz, o burro na água, porque tomamos decisões precipitadas, porque não soubemos agir como deveria. E o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja em Éfeso, sabendo de uma igreja pagã, onde os irmãos se convertiam e iriam congregar, e eles estavam rodeados de culturas, ora idólatras, de culturas pagãs, de ideologia cheio de coisas, de como as pessoas viviam. E o apóstolo Paulo escreve dizendo que esses irmãos não deveriam andar, agir, pensar, decidir como outrora eles viviam. E essa carta chega até nós. E nós estamos aqui no século 21, no ano de 2023, num domingo. E o que é que Deus tem para nos dizer que nós não sabemos? O que é que o apóstolo Paulo, na instrumentalização dessa carta, essa carta ela é considerada uma encíclica. Uma encíclica não era apenas uma carta que seria dirigida e lida na igreja. Essa carta, por ser encíclica, ela passava em todas as igrejas da Ásia Menor. Todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, essa carta deveria ser lida. Porque os problemas que as igrejas passavam e passam ainda neste século são comuns. Porque nós somos seres humanos,
nós temos angústias, nós temos lutas e muitas vezes nós não sabemos como ter a resposta certa, como saber decidir em casos de família, em casos de relação com marido e mulher, em caso de relação com filhos, e aí você vai seguir quem? Então, em primeiro lugar, essa carta são para os filhos de Deus, aqueles que entenderam o Evangelho e decidiram traçar suas vidas a partir do manual de instruções. Vocês já devem ter assistido muitos filmes. Filmes de ficção, como o nome diz, ficção é uma ideia, é um experimento, é um projeto, é alguém que criou algo da cabeça dele e ele trouxe aquele filme. Mas vocês devem ter assistido filmes baseados em fatos reais. É o que normalmente eu gosto de assistir. Porque quando você assiste um filme baseado em fatos reais, você sabe que aquilo aconteceu de fato. Que os personagens que estão encenando aquele filme realmente não são as mesmas pessoas, porque as pessoas não são atores e atrizes. Mas a história da vida ela é baseada em algo que aconteceu. Então nós estamos lendo uma carta que foi baseada em fatos reais, que ela é autêntica, ela foi escrita por um apóstolo de Jesus, que viveu esse momento e ali traz instruções inspirado pela palavra de Deus, porque ele entendia que os irmãos dentro da igreja, lá em Éfeso, como a guia agora, nós precisamos de instruções. Nosso Deus não nos deixou órfãos, Ele deixou meios de como nós vivermos essa vida. E o tema que nós escolhemos, que é o assunto que rege essa perícope, ou essa pequena porção, dentre essa passagem, ela significa o tema, o padrão de Deus para os seus filhos amados. O padrão de Deus para os seus filhos amados. Eu gosto muito quando eu estou ensinando, porque eu estou também aprendendo, e eu vejo alguém tomando notas, alguém tendo ali a facilidade hoje com o celular de digitar rapidamente, e eu gosto muito de ficar escrevendo os pontos, os temas importantes, o que é que aquela passagem quer dizer, o que é que essa pregação marcou na minha vida, porque quando nós não escrevemos, quando nós ficamos só aproveitando o nosso cognitivo e ouvindo alguma coisa, um percentual muito pequeno vai ficar nas nossas vidas. Quando nós ouvimos e quando nós lemos e quando nós escrevemos, um percentual maior de memória vai ficar na vida de vocês. Então eu quero que vocês pelo menos se dediquem, tentem esforçar-se para entender que a mensagem de hoje é o padrão de Deus para os seus filhos amados. É como você dissesse para o seu filho, filho, eu estou escrevendo aqui algumas coisas para você, é porque eu te amo. Se você fizer assim, assado, e não fizer assim, você vai se dar bem. E aquele filho tentar ali anotar para que a memória não fuja, os registros não fujam, para na hora da decisão, da tentação, da complicação, eu venha me lembrar através do Espírito Santo, que Ele vai me fazer lembrar daquilo que eu leio, daquilo que eu ouço da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu queria deixar claro, que o padrão de Deus para os seus filhos amados é que Deus se preocupa com o nosso testemunho, de como eu ando nesse mundo, de como eu me porto, até como eu falo, o tom da minha voz, a expressão do meu rosto, as minhas formas de andar por esse mundo. Então eu quero esboçar para os irmãos aqui, o primeiro ponto é que Deus, como um padrão que Ele traz para a nossa vida, nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho. E o versículo 15, versículo 16 e o versículo 17, ele vai trazer a continuação desse capítulo 5, Paulo trazendo as informações sobre como melhor viver. Capítulo 7, capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios.
Deixa eu explicar essa conjunção conclusiva, portanto. Para a gente entender o texto, como é que eu começo a trazer uma narrativa para vocês dizendo, portanto, vede prudentemente como andais? Paulo está se referindo aos versículos anteriores. Ele trouxe uma lista de instruções e, a partir da conclusão dessa lista, ele começa o versículo 15 dizendo agora, portanto, ou seja, sendo assim, ele se refere ao versículo 12 e 13, que está escrito aí, acompanhe comigo. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, em outras versões diz vergonha, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O apóstolo Paulo, depois que ele trouxe uma relação, dizendo que a vida de um filho de Deus, que hoje está na luz, deve ser diferente daqueles que andam nas trevas. E ele chega a dizer que os filhos das trevas, eles fazem tantas coisas ruins, tantas coisas ordinárias, desprezíveis, que só em mencionar isso era vergonhoso. Ele continua dizendo, embora eles façam todas essas coisas escondidas, achando que Deus não vai trazer a revelação disso, Deus vai, no momento oportuno, revelar todas as coisas. Então, se eu sei que esse Deus é soberano, onisciente, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares e onipotente, pode tudo, ele diz, portanto, vocês devem andar prudentemente. Quando eu era pequeno, eu achava que se eu me escondesse embaixo da minha cama, quando a mãe vinha lá em casa, que nós éramos 4 garotos bem educadinhos, bem, santinhos, com a ironia da palavra, colocava a casa de cabeça para baixo, e quando a nossa mãe chegava, ela não alisava, não. Às vezes, por causa de um, ela batia nos outros, tudinho, que era para pegar exemplo. E eu me escondi na cama embaixo, e por um acaso a minha mãe não me viu. Então eu fiquei, estou invisível. Então eu imaginava que entrando embaixo da cama, minha mãe não ia me achar. E às vezes nós achamos que pelo estarmos sozinhos, em oculto, Deus não vê, Deus não sabe, Deus não está ali. Paulo diz, irmãos, não sejam tolos. Portanto, se Deus sabe todas as coisas, não vivam a vida de vocês de qualquer jeito. Amado, a Bíblia diz aqui, nesses versículos, quando nós estudamos, que Deus vai trazer à luz tudo que está oculto. Não sei quantos de vocês estão acompanhando a guerra que Israel está travando contra o Hamas. Vou lhe dar um exemplo de coisas ocultas. Hamas, que é um grupo terrorista, ele criou, cavou, desenvolveu túneis, que muitos deles têm 70 metros de profundidade. Ele está em toda parte da faixa de Gaza, que tem 45 quilômetros de extensão. Ele sai da faixa de Gaza nesses túneis, tem ventilação, tem água, tem refrigeração. Por que que eles fizeram esses túneis? A Bíblia diz que tudo está em oculto, um dia vai ser revelado. O Hamas faz isso para que eles não sejam descobertos. Debaixo desses túneis eles levam armamento, eles fazem o tráfico de drogas, eles levam reféns, eles levam pessoas para serem martirizadas, pessoas para serem ali maltratadas, tudo embaixo do solo. Então eles muitas vezes tentaram passar por baixo da nação de Israel, que o território de Israel equivale ao tamanho de Sergipe. E Israel colocou meios deles não colocarem túneis por baixo. E Israel entra com aquele povo, e a gente tem visto aí, se você olhar o YouTube, ele usando lanternas para clarear, para trazer à tona tudo de podridão que está sendo feito ali. Eles, embaixo dos hospitais, eles têm túneis que dão direto para centro de armamento e tecnologia deles. Dentro das escolas, embaixo das igrejas, porque eles pensam assim, não vão entrar nos hospitais, não vão entrar nas escolas. E eles usam esses túneis para trazer em oculto, às escondidas, coisas que não são verdadeiras, coisas que não são boas.
todas as vezes, amados, quando nós nos ocultamos ou tentamos nos ocultar aos olhos do Senhor, nós achamos que esse Deus não vê, que esse Deus não nos prescruta. E o apóstolo Paulo diz: vede prudentemente. Essa palavra prudente é diligente. Esteja atento, não dê um passo, tenha um máximo de cuidado. Sabe quando você vai passando numa casa e tem lá uma placa: cuidado, cão bravo? Você redobra a sua forma de alerta. Cuidado, descida íngreme. Cuidado, curva perigosa. Isso são avisos de alerta para a gente procurar. Opa, eu nunca andei nessa estrada, está dizendo que aqui é uma descida íngreme, que aquele cão é bravo, embora nem tenha. Se dissesse assim: olha, irmãos, teve aí a notícia aí que o circo aqui, os leões saíram. Quando os irmãos forem para casa, cuidado na hora de você sair. Como é que você vai sair? Sabendo que o circo, os leões estão aí fora. Valeu, irmão, oh, glória a Deus, boa semana, não olha nem para onde. Às vezes a gente tropeça, né? Imagine Paulo dizendo: portanto, Deus vai trazer à tona. Sejam diligentes quando você fala, quando você se reúne, como você vive. E ele diz aqui: não como nécios. Sabe o que é nécio? O nécio, ele não é só aquela pessoa que tem falta de conhecimento intelectual. Existe o nécio, você pode errar porque você não tinha conhecimento de causa. Mas existe também o nécio, que é o ignorante, aquele que é bruto, que sabe realmente, mas ele não quer seguir as coisas dos conselhos dos outros. Então o apóstolo Paulo diz que em vez de nécios, nós precisamos andar como sábios. Nécio é o filho das trevas. É aquele que acha que não tem consequência, que esse mundo acaba e vida leva eu. Depois que morre é 7 palmos de chão e acabou-se. Ele não acha que vai ter um juízo final. Ele não acha que tem consequência. O que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: olha, meu amigo, você, antes de tirar a carteira, você andar no trânsito, você tem que fazer, se inscrever na autoescola, fazer todas as suas provas. E aí nós fazemos teste de legislação, fizemos a prova prática, e aí nós estamos agora aptos. Fomos aprovados e recebemos uma carteira de habilitação para que a gente possa andar nesse mundo aí, entendendo a legislação. Mas isso não é garantia que você não vai estacionar num canto proibido. Isso não é garantia que você não vai violar um sinal fechado. Mas você está apto a dirigir para qualquer canto, porque agora você sabe o que é que significam os símbolos. Paulo diz: não sejam como nécios, que mesmo tendo carteira de habilitação, andam imprudentemente. Sejam como sábios, que sabem como agir em cada situação da vida. O sábio é aquele que olha para os conselhos, é aquele que pesa, é aquele que pensa, é aquele que analisa as circunstâncias. Amados, e para nossa tristeza, nós nos deparamos com muitos irmãozinhos na fé, que estão em lutas e dificuldades e em problemas, por falta de andar uma vida diligente. O que a Bíblia mais fala é de prudência. Ela diz: olha, quem é aquele que antes de construir uma torre, não se assenta para ver se pode construir? Para antes de começar, os outros não zombem dele e perguntam: olha, começou e nem terminou. No mesmo capítulo diz qual é aquele rei que antes de combater o outro com 10.000, não vê se ele tem 5 para pedir a anistia. A Bíblia fala de prudência no falar. Diz que aquele que fala de qualquer jeito, ele peca. Provérbio diz que sejam simples como as serpentes e prudentes como as pombas, ou ao contrário, mas fala de prudência. Nós precisamos ser prudente, como sábio, que sabe que tem informações, tem conselhos e procura viver como um sábio. Saber discernir, que tem conhecimento de causa, que pratica o correto, são aqueles que foram espiritualmente iluminados. Você que está aqui essa noite, se você foi iluminado pela palavra de Deus, você não pode andar como um nécio. Você não pode andar imprudentemente, porque você com certeza vai trazer consequências para a sua vida. Na legislação de trânsito, se você violar, se você desobedecer, tem as consequências.
você vai provar as consequências de não andar na lei. No conceito bíblico para o padrão de Deus para as nossas vidas, também se dá a respeito de como eu ando. E Paulo ali falando desse cuidado, como andar como sábio e não como nécio, ele também fala do cuidado com o nosso tempo. Versículo 16. Como isso bate nas nossas cabeças. Como isso vai bater no seu coração. Como isso vai bater na prática da nossa vida. Versículo 16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A expressão mais exata de remir o tempo, ele está dizendo, tome o tempo nas suas mãos. Porque você não consegue parar o tempo. Você não consegue parar as horas. Se você não tomar e ter o controle sobre as suas 24 horas do dia, você vai se perder. Passa dias, passa meses, passa ano e você não conclui o que você pensou em concluir. Você não realizou aquilo que você queria realizar. Seja um curso, seja leitura bíblica, seja algo que você destinou, se você não remir o tempo, se você não trouxer sobre o controle o seu tempo, e quantas horas nós passamos nesse bichinho chamado celular? Quantas horas nós não perdemos nas redes sociais? Quantas horas nós podemos estar perdendo em vez de estar organizando o seu tempo, que o apóstolo Paulo dizia que os dias são maus. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta também de ânimo, porque era período de perseguição. A igreja de Deus estava sendo perseguida. Não dava para viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Tinha que olhar e fazer essa vida valer a pena com sabedoria. E nós estamos nesse mundo, achando que não temos perseguição. Nós não temos mais liberdade de expressão. Se você escrever qualquer coisa no seu celular, da forma que você escreve, muitas entidades aí já estão sabendo. As operadoras conhecem, os sites que estão aí, os links que nós às vezes acessamos sem querer, ele lê o teu gosto, ele lê o teu desejo, ele sabe o que você gosta porque você coloca ali. Quer saber da vida dos outros? Abre o Instagram. Está lá estragando a vida de todo mundo. E muitos ainda agem como, Na minha época, eu lembro que na época de relacionamento com as meninas, tinha um diário, As meninas escreviam um diário. Hoje é o meu Instagram. Desabafam no Instagram. Se tem uma desilusão, vão para o Instagram e desabafam, como o Instagram fosse ali o Deus da vida dela. E você conhece, os sentimentos, as emoções, os desejos das pessoas que estão ali. Vai comer um ovo, bate a foto, coloca no Instagram. Se foi 2 ovos, bate que agora foi 2, bota no Instagram. É diferente, eu estou lá em Roma, estou visitando um país, aí você coloca. Aí as minhas filhas dizem, pai, é porque o senhor não é dessa época. Não, eu sou do século XV, século passado. Mas qualquer coisa está no estragando, sabe, da vida de todo mundo. O apóstolo Paulo, não passe a sua vida, meu irmãozinho, nesses sites de relacionamento, nesse site estragando o seu tempo. Procure viver a sua vida balizadamente e entendendo que o dia passa. Aí depois passa um tempo e conversa, eita rapaz, depois dos 40 é só formação de remédio, chega nos 50 é de receita, uns trocando receita com o outro, quando chega nos 60 é a melhor clínica de fisioterapia, e quando você olha, passou o tempo e você não fez nada. O apóstolo Paulo diz, os dias são maus. O que é que você tem feito com a sua vida? Cuidado também, versículo 17, em entender e executar a vontade do Senhor. Amado, como que eu descubro a vontade do Senhor? Aí as irmãzinhas, muitas vezes com 17 anos, acham que já vai ficar para a titia. Senhor, me dá um sinal de quem é o meu príncipe. Os homens procurando quem é as esposas e procurando entender qual é a vontade de Deus. Amado, se você tem 5 anos de caminhada cristã e não sabe qual é a vontade de Deus, anote aí que você vai aprender. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Será que lá em Efésios não tinha o que fazer? Quando o apóstolo Paulo chega e diz aí, olha, você tem que remir o tempo.
Você tem que entender que os dias são maus. Você precisa também não ser insensato, mas entenda a vontade de Deus. Amados, descobrir a vontade do Senhor, primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar do Senhor. Como que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida se você não se arrependeu dos seus pecados? Se você não o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não entendeu que há uma maldição sobre esse mundo e que só tem dois caminhos, céu e inferno? E que para que você entenda a vontade desse Deus, você precisa se humilhar e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Porque desde essa minha idade até o passado, eu não tenho feito muitas coisas boas que agradam ao Senhor. Eu quero saber qual a Tua vontade para a minha vida. O que é que eu faço nos meus relacionamentos? Como eu tenho que ser um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão, uma boa filha, uma boa namorada. Tudo, amados, que você quiser entender, todos os assuntos da humanidade está aqui no manual de instruções, não fora dele. E Deus diz: vocês estão vivendo insensatamente. Vocês não são mais filhos das trevas, mas da luz. Ei, mudou. É outra forma de viver. Amado, eu era civil até os meus 18 anos. Aos meus 18 anos eu entrei na aeronáutica e eu era agora um militar, como o Jonas aqui é um militar. A conduta de vida do Jonas e o comportamento do Jonas não pode ser igual ao de um civil. O Jonas tem sobre ele lá, ele tem estatutos de como o militar deve se portar. Eu tinha estatuto, eu deixei de ser civil para ser um militar. Então eu tinha que aprender agora como eu ia viver essa vida de militar. Eu tinha agora que conviver com uma arma. Eu tinha que aprender a usar aquela arma para me defender, para defender os meus. Quando eu era civil eu não tinha. Paulo, olha, os insensatos, vocês precisam entender a vontade do Senhor. Primeira coisa, tome nota desta carta. Entenda, eu estou preso. Eu estou aqui preso com Cristo. E preso literalmente. Mas essa carta tem que ser lida aos líderes da igreja. Porque eu sei, sem conhecer vocês, que vocês estão andando como nécios. Que vocês não estão sendo prudentes. Que vocês estão sendo insensatos. E vocês não conhecem a vontade do Senhor. Amados, quem era o apóstolo Paulo? Ele foi um apóstolo que depois que Cristo foi assunto aos céus, ele veio, Cristo até ele, no caminho de Damasco, Jesus fala com o apóstolo Paulo, e ali ele se arrepende. Ele era um perseguidor da igreja. E agora esse perseguidor, transformado pelo Espírito Santo, escreve aos irmãos, para que esses irmãos sejam continuamente transformados. Mas eu acho que você deve estar com sono essa noite. Eu acho que você deve estar cansado. Já dizia um pregador: não deixe Satanás colocar chupeta na tua boca, porque você vai dormir. E esses ensinos você vai deixar passar. E isso é não querer saber a vontade de Deus. Olha que a chupeta na boca de Satanás, você dorme igual um bebezinho. Amados, claro que isso é uma brincadeira, só para despertar e eu ver seus olhos abertos. Porque aqui eu consigo ver os olhos de todos vocês não vêem só o meu. E eu sei que às vezes é enfadonho depois de um dia cansativo, mas hoje é domingo. Então você tinha que ter se preparado para glorificar a Deus através do teu culto de ação de graça, no mínimo se mantendo com os olhos abertos 25 minutos. Porque a gente às vezes olha e não vê nem o tempo passar. E aí ele, contrário do insensato, ele diz uma prática muito comum daquela época. Versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Era muito comum na época de Jesus ter o vinho para se alegrar, para nas festas, nas comemorações, podia curtir ali. E às vezes a gente pensa que o fato do vinho estar presente, ele vai só fazer as pessoas se alegrar. Quando o apóstolo Paulo fala que ele diz que há dissolução, é quando você está embriagado, você já não tem discernimento mais de nada. Você já não responde pelo seu eu.
Eu levando o meu irmão, que é alcoólatra, 17 anos eu tenho um irmão que é alcoólatra, eu levei ele lá para aqui, para Silas Mungu, para o Desafio Jovem, para que ele pudesse receber um tratamento. E muitas instituições fazem tratamento de pessoas com dependências químicas, com pessoas com problema de alcoolismo, de drogas, e eles utilizam a palavra de Deus como terapia. E o meu irmão não queria ir de jeito nenhum, eu levei 2. Nós somos em 4, o meu irmão que é pastor, nós ficamos quase 6 meses convencendo e levamos um que bebia socialmente, que dizia que não era alcoólatra, e o outro que já pegava 3, 4 dias e se não parasse ele fechava a semana. E lá no meio da palestra eu perguntei ao psicólogo o que é um alcoólatra. E ele disse, o alcoólatra é aquele que toda vez que tem uma festinha tem que ter bebida. O problema é que nós taxamos de alcoólatra aquele que a gente encontra no terminal, em fase terminal, debaixo da ponte. Mas se você tem amigo que ele vai para o jogo, meu amigo é assim, vamos para o jogo, ele já bebia antes. O time dele ganhou, ele bebia. O time perdeu, ele bebia também. Empatou, também perdia. E se não tivesse algum impedimento, ele bebia para não dar viagem perdida. Então, se você precisa se alegrar, tem que ter uma dosezinha, quer dizer para você que você é alcoólatra. Então o apóstolo Paulo diga, não se divirta, não gaste o teu tempo com a embriaguez, com o vinho, onde depois de ébrio você não tem mais domínio próprio, você não sabe o que você faz. Muitas vezes os amigos te levam para casa. Engraçado, eu tive tanto mau exemplo de bebida na minha vida, com meu pai, com meus familiares, se separando, meu pai batia na minha mãe, e eu e o meu irmão Washington, que é pastor, nós com 16 anos, nós tomamos uma atitude e dissemos que nós nunca íamos beber, e nós nunca bebemos na nossa vida. A gente sabe que por trás disso tem a mão de Deus, porque eu olhava para a vida do meu pai, e os sofrimentos que nós tínhamos dentro de casa, eu disse, eu não quero isso para a minha vida. E quando eu estava na aeronáutica, os meninos, rapaz, tu não bebe não? Eu bebo, por isso que eu estou vivo. Não, bebida. Aí eles contavam aquelas vitórias, derrubamos 30, 50, eu pensei que era boliche, mas era garrafa. Derrubamos 40 garrafas de cerveja, derrubamos 50, como se fosse um troféu, algo mirabolante. E aí, como é que foi o final da noite? Eu nem sei, eu só sei que eu acordei em casa já. Aí me diziam que eu não me divertia. Eu disse, meu amigo, se você de certa hora não sabe mais o que faz, não sabe quem te levou para casa, como foi que terminou, com o olho inchado muitas vezes, eu me divirto, cara, com consciência, sabendo dos meus atos que eu estou praticando, mas o apóstolo Paulo disse, não gaste a sua vida se enchendo de vinho, mas se enchendo do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo diz que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele continua dizendo, sobre essas coisas não há lei, a lei não te cobra. Se você está habilitado, tem uma carteira de motorista, se você anda correto, não infringe lei, a lei não te cobra. A lei foi feita para quem está errado, para quem anda errado, para quem faz coisas erradas. O apóstolo Paulo disse, o fruto do Espírito, que ele é dividido em partes, é como uma laranja com vários gomos, e cada parte um fruto que vai trazer algo sobrenatural para a tua vida. Se encha dele, deixe ele te encher por completo. Não com embriaguez, com vinho, onde há dissolução, onde não há respeito, onde não há moral, onde não há integridade. Será que essa carta é para nós, amados? Ah, irmão, mas eu não me embriago. Amém. Ah, irmão, mas eu não minto. É. Ah, irmão, mas eu não fofoquei. É. A gente está se embriagando com outras coisas. Descobrir a vontade de Deus, aí o apóstolo Paulo começa a dizer, não faça isso. Pensamentos positivos, não. Orientações positivas. E orientações negativas, não seja como honesto. E não vos embriagueis, mas enchei do Espírito. E aí ele diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Nós estamos lendo aqui a bem-aventurança, já terminamos a bem-aventurança. O capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, o primeiro versículo 5 diz que Jesus, afastando-se da multidão, ele reúne os discípulos e ele abre a boca e começa a falar do que está cheio o coração. E a Bíblia diz também que nós falamos daquilo que nós estamos cheio o nosso coração. Do que nós vamos falar se o nosso coração estiver cheio de embriaguez? Embriaguez do mundo, ensoberbecidos da vida, ensimesmados. Do que nós vamos falar? Se embriague com o Espírito Santo de Deus, que é verdade, é justiça, é amor, que você pode trazer uma palavra que não seja torpe, mas que edifica. Amados, como é difícil você encontrar às vezes cristãos que tenha conteúdo, que seja cheio do Espírito, que saiba o que falar, o que convencer, e que mostra os escritos do Senhor para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que falem entre vós hinos. Você sabia que salmos são cânticos? Salmos são poesias, são expressão de louvores. Foram homens como Davi, Salomão e outros que escreveram poemas para recitar, para cantar diante de Deus. Antes de uma música se tornar música, alguém escreve uma letra. Alguém escreve uma letra e alguém vem e coloca a melodia. E depois, quando coloca a melodia, ela se transforma em música. E o que o apóstolo está dizendo é: cante a palavra de Deus entre vocês. Cante louvores uns aos outros. Que possam estar, porque, amados, nós vivemos dias tão difíceis, que quando nós nos sentamos aqui, e nós ouvimos os louvores do Senhor, com letras bíblicas, essas letras parece que nos tiram por um momento da realidade, não é êxtase, é um momento de concentração e nos faz ver a verdade bíblica que Deus é soberano, que Ele está conosco, que Ele entende o seu sofrimento, que Ele não te deixa desamparado. Quantas vezes você tem aberto a sua boca, como Jesus com os seus discípulos, abriu o coração e Ele dali sai falando quais as receitas de ser feliz. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são injustiçados. Ele está falando felizes, vocês são felizes. Jesus estava abrindo a sua boca e derramando o seu coração. Faça isso. Sabe o que é você ouvir um irmão te dando conselhos, uma palavra, utilizando o zap de uma forma correta, e você se sente, puxa vida, que importância. Como é que aquele homem preso lá em Roma se preocupou comigo aqui? Imagine que nós fôssemos os efésios, e aqui eu estivesse lendo a carta em primeira mão para vocês, e vocês passando por problemas, e como é que vocês analisariam esse testemunho do apóstolo Paulo, que podia estar resmungando, preso? Eu ainda vou escrever para irmão, eu quero saber. O irmão já tem a Bíblia, o irmão sabe como viver, sabe? E nós precisamos cada dia, amados, ouvir esses conselhos lindos, maravilhosos, dedicados, porque nós pisamos na bola com o Senhor todos os dias. E a instrução de Paulo, ela completa no versículo 20, dizendo: dando sempre graças. O irmão sendo perseguido, um templo na esquina da igreja, havendo o maior tipo de forró ali, toda hora, e você ter que passar no meio desses pagãos tudinho para entrar na igreja do Senhor e adorar a Deus. Aí você sai, alguém, uma prostituta do templo te chama para ir para um lado e do outro, os familiares dizendo: ei, tu está agora aí, tu quer ser santinho, tu quer ser pastor? E o apóstolo Paulo diz: diante de todas essas coisas. Para alguém dizer isso, amado, é porque o apóstolo Paulo já tinha dado a graça por estar preso com Cristo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, tem um livro que eu esqueci o momento do seu título, mas ele traz a narrativa da Segunda Guerra Mundial, quando num campo de concentração, duas irmãs, depois de elas terem perdido tudo, elas foram mantidas muitos anos naquele campo de concentração e elas viam os horrores da guerra.
Eu acho que vocês já ouviram falar desses campos de concentrações, da desigualdade, da injustiça, da exterminação em massa de judeus. E elas ali tinham um pequeno evangelho, onde a irmã mais velha tentava encorajar, diante de tanta desesperança e tanto sofrimento, ela tentava encorajar a sua irmã mais nova a resistir, porque elas eram cristãs. E ela chegou em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, onde diz o 16, por tudo, regozijai-vos sempre, o 17, orai sem cessar, e o 18 diz, por tudo dai graça, que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E elas estavam ali num alojamento, que haviam mudado, elas estavam no alojamento melhor, quando chegaram lá, esse alojamento estava infestado de pulgas. Elas dormiam umas em cima das outras, numa situação desumana, com fome, já muitas delas raquíticas, sem esperança, e ainda foram mudados para um alojamento cheio de pulgas. E quando ela estava abrindo esse texto e falando para a irmã dela disse assim, nós temos que dar graças também pelas pulgas, minha irmã? A irmã dela olhou para ela e disse, temos. A palavra de Deus tem dizendo que tudo nós temos que dar graça, até pelas pulgas. Eu não sei dizer, minha irmã, o que vai acontecer, mas a palavra de Deus diz que nós temos, e oraram agradecendo também as pulgas. Depois descobriram que havia alguém com o evangelho naquele alojamento. E os alemães mandaram esvaziar todo o alojamento, e se encontrasse todos daquele alojamento seriam fuzilados. E começaram a revistar vários alojamentos. Sabe qual foi o que eles não entraram? No delas, porque tinha pulgas. Porque na hora que disseram, é naquele, aí um alemão disse aqui, aquele ali, eu não vou não, lá está infestado de pulga, tu vai? Ninguém foi. Depois ela olhou para a irmã e disse, está vendo, irmã? Por que nós temos que dar graças a Deus, até pelas pulgas? Amados, você agradece a quê? Por quê a Deus? Pela dificuldade com o seu filho? Você tem agradecido pela dificuldade com o relacionamento com o seu marido? Você tem dado graça pela dificuldade de ter um patrão exigente, rabugento? Você tem agradecido a Deus pelas circunstâncias da sua vida? Ou você acha que apenas o que merece a graça de Deus, o obrigado, são as benesses, são as coisas boas, são as coisas, as bênçãos? Amados, é muito fácil pedir a Deus e agradecer pelas bênçãos, pelas coisas boas, pela promoção, porque passou no vestibular, porque você abriu uma porta de emprego, porque aquela doença foi encontrado a cura, o tratamento. Não. O apóstolo Paulo diz, por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não é a sua, não é a minha, é a dele. Ele sabe tudo o que acontece nas nossas vidas. Então esse é o padrão de Deus para os seus filhos amados. Ainda faltam os capítulos 5 e 6, e nós estamos apenas na introdução do 4 e depois agora no 5. O apóstolo Paulo traz uma relação. E por que isso ficou registrado? Por que essas coisas tiveram de ser escritas, registradas e chegou até os nossos dias? Porque Deus te ama. A primeira frase do versículo, do capítulo 5, diz assim, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele nos ama. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas lutas, e Ele aqui deixou instruções para que a gente possa viver melhor neste mundo. Amados, se nós absorvêssemos essas pérolas da palavra de Deus, você pode ter certeza que você teria muito mais condição, esperança, capacitação, convicção, não só para argumentar contra a sua vida e os seus próprios devaneios, também para levar outros irmãos a serem fortes no Senhor. O que adianta a igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, se os irmãos são vazios, artificiais e periféricos, que não lembram de um versículo, que não blindam? Nós chamamos blindar. Quando eu era soldado, lá na aeronáutica, a gente ia passar por um período de adaptação de guerra, a gente fazia aqueles buracos lá que a gente chamava de trincheiras, para que se o inimigo viesse, ele encontrasse obstáculos para chegar até nós. Tinha trincheira na frente, trincheira atrás, nos flancos direito, no flanco esquerdo.
Eu fiquei em cima de uma árvore quase um dia e meio com a metralhadora lá para treinar a invasão. Aí os irmãos não sabem um versículo decorado, não sabem cantar um hino de louvor. Aí na hora da tentação você pensa que você vai resistir o quê, meu irmão? Se Deus te dá a espada, Deus te dá a forma de você viver. Olha o teu tempo, seja sábio. E nós vivemos as nossas vidas como se o amanhã fosse já os céus, a glória. Irmãos, estamos em guerra. A partir do momento de estar em guerra, é motivo de nós estarmos atentos. Cuidado, leão bravo. É verdade, o circo não está aqui e os leões não estão soltos. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo, procurando nos tragar. Você já viu um ataque de leão? Tá aí, perca o seu tempo hoje ou amanhã e vá no YouTube e veja ataque de leões para ver se sobra alguma coisa. Então o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele não é um gatinho manso, não. Conclui versículo 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeite-se, esteja apto a ajudar o seu irmão. Pode ser que ele seja um débil na fé e ele precise de que você caminhe com ele para instruir ele na fé. Pode ser que ele tenha temores, pode ser que ele seja um novo convertido, pode ser que ele esteja confuso, pode ser que ele esteja perdido, não no sentido dos céus, mas perdido quanto às decisões. E a palavra de Deus diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria, há segurança. Você tem recorrido a quem diante das suas dúvidas? Você tem um Deus que se comunica com você. Você tem um líder pastoral que merece toda a nossa confiança, principalmente aqueles que já estão aqui há mais de 14 anos. Você tem as Escrituras como instrução. Você tem o Espírito Santo de Deus para pesar as suas atitudes. E você tem os irmãos para se sujeitar uns aos outros. Não somos perfeitos. Temos falhas, temos lutas, dependemos uns dos outros nessa caminhada. Não dá para viver a vida e glorificar o Senhor longe dos irmãos. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho pouco tempo aqui. Vai completar, acho que 4, 5 meses. Mas quando eu venho num culto, numa programação que eu não vejo alguns dos irmãos, eu fico triste, igual como, por exemplo, a sua família. Na sua família, quantas pessoas? Você é mulher, 2 filhos, 3 filhos. Sabe, você convive ali todo dia e quando não tem alguém, ou quando faltou alguém, você sente falta, né? Eu sei das demandas que podem existir, eu sei dos imprevistos que podem acontecer, mas, amado, faça tudo o que for possível, sem dar um falso testemunho na sua família, nos seus, mas esteja com os seus irmãos. Porque o fato de você vir, que as quartas-feiras são tudo iguais, que os domingos são todos iguais, que as escolas bíblicas são todas iguais, você está querendo ser Deus. Porque Deus, Ele renova as nossas esperanças, Ele fortifica as nossas convicções. E através de olhar para o irmão, olha que alegria, eu estou aqui na presença do meu irmão Edmilson, da minha irmã Neuma, que eram nossos amigos na primeira igreja quando eu voltei de São Paulo e ficamos lá 17 anos. A alegria de ver esses irmãos, a satisfação de saber que eles estão aqui, a renovação, a minha mente se remete a um tempo que nós, quantos momentos fundamentais, marcantes. Eu não tenho muita instrumentalização com vocês, mas espero que Deus assim o tenha. E quanto mais tempo, meu irmão, eu quero dizer para você, você está com os seus irmãos da fé, é muito mais gratificante do que os seus irmãos de sangue. Embora seja preciso, a gente sabe, tem aniversários, tem algumas coisas que não dá para isolar os nossos familiares. Mas estarmos juntos, a gente se liga no outro, nós somos pedras pequenas, que juntas nós formamos uma muralha quando o alicerce é Cristo nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Antes de orar, eu quero trazer apenas algumas aplicações finais sobre essa palavra tão fundamentada nas nossas vidas. Para você que está aqui essa noite, que entregou os seus caminhos ao Senhor, eu quero dizer que você precisa andar com sabedoria no Senhor, não como nécio, mas como sábio. Não desperdice o seu tempo. Você sabe o que é desperdiçar o seu tempo. Eu sei o que é desperdiçar o meu tempo.
A minha esposa sabe quando eu desperdiço meu tempo. Os seus pais sabem quando vocês desperdiçam o seu tempo. E vocês, como filhos de Deus, sábios, que sabem discernir, sabe aonde você, cada um de nós, está desperdiçando o nosso tempo. Não desperdice. Ele não volta jamais. É igual o sono. Eu tenho uns amiguinhos ali que dizem, rapaz, eu vou dormir domingo até às 5 horas para recuperar o sono, que todo dia de manhã eu acordo. Nunca se recupera, meu amado. Você não recupera. Aquele tempo que passou não volta mais não. Se pudesse voltar lá e recuperar, mas não volta. Isso é bobagem. O provérbio diz que aquele que muito fica no sono, ele não vai ter nada, né? Que ama o sono. A terceira coisa que eu quero dizer para você essa noite, busque em tudo na sua vida descobrir primeiro a vontade do Senhor. Romanos 12, 2 diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos transformeis ou não deixais a sua mente ser moldada, mas renovais a sua mente para que nós possamos descobrir a vontade de Deus, a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Submeta-se ao Espírito Santo e cuidado onde você tem buscado alegria, aonde você tem se embriagado para trazer alegria. Preserve sempre a comunhão quando puder. Não deixe de se congregar. Venha para as pregações. Eu quero dizer para você com toda certeza, com toda garantia, elas sempre são diferentes umas das outras. Sempre. E sempre Deus vai trazer algo diferente na sua vida. Além disso, aprenda a agradecer a Deus por tudo. Aprenda a agradecer a Deus por tudo. Pela promoção que não veio, pela aprovação que não veio no vestibular, pelo o marido ou a esposa que não percebeu que você fez algo diferente para ele. Aprenda a agradecer quando faltar alguém, um ente querido, quando a doença chegar. Vocês viram a mensagem do pastor Rezvi com as crianças? Mas Deus é conosco. Obrigado pelas orações. Ele sabe todas as coisas. Sabe o que é você confiar em Deus e fazer a vontade de Deus? Amados, não existe mais preocupação, a não ser as normais, que você tem que fazer a comida, tem que fazer as coisas de casa, tem que ir trabalhar de manhã. Mas você não entra em depressão. Não entra. Sujeite-se ao seu irmão. Procure como está a sua vida. Se está faltando alguma coisa, como você pode ajudar de alguma forma. E sempre possa estar pronto para ajudar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Às vezes eu fiquei com dificuldade de compreender isso. O ímpio, ele diz, é melhor receber do que dar, mas só dá quem já tem, porque já recebeu de Deus. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelos teus ricos ensinos, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra diz que jamais volta vazia. Deus, nós te apresentamos essa irmandade nas tuas mãos, apresentamos essa comunidade que serve ao Senhor nessa localidade. Apresento-me também juntamente com eles, Deus, nas nossas lutas de procurar te agradar e descobrir a tua vontade. Pai, que coisa boa é quando eu olho que o Senhor tem cuidado de mim, particularmente, pessoalmente, especificamente. O Senhor zela por mim, o Senhor traz ensinos para cuidar da minha vida, das minhas decisões. O Senhor traz, Pai, aqui fatos reais que aconteceram com pessoas que não foram prudentes, que não foram diligentes, que andaram como nécios. Senhor, eu não quero ser como os imprudentes. Eu quero viver uma vida de sabedoria, não a minha sabedoria, mas a sabedoria do Senhor, porque ela vem dos altos céus. Ela me constrange, ela me confronta. E as minhas ideologias, os meus entendimentos, os meus argumentos caem por terra. Porque o Senhor é supremo, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas que eu preciso, o Senhor sabe que a minha felicidade está no Senhor,
não em momentos passageiros que sempre nós vamos ter. Deus, dá discernimento aos meus irmãos, dá discernimento, Senhor, a esta igreja, dá discernimento também àqueles que entraram aqui essa noite, que te conhecem, Pai, de ouvir falar, mas ainda os seus olhos não te veem. Que o Senhor possa iluminar os seus corações, a sua mente, e que eles possam entender, Deus, que o Senhor os espera de braços abertos, para explicar para ele: ô meu filho, eu enviei Jesus para ele buscar o que se havia perdido, e você está perdido. Se nessa noite, Deus, tem pessoas que estão perdidas, que o Senhor possa achá-las, porque o Senhor é o maior procurador de almas sufocadas deste mundo. A tua palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Tantas pessoas, Deus, com as almas angustiadas, afadigadas, e o Senhor está dizendo que eles precisam aprender do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua instrução, a tua instrução que veio sempre em boa hora. É verdade, eu já sabia de muitas coisas aqui, mas o Senhor revigorou o meu espírito, o Senhor renovou as minhas esperanças, o Senhor multiplicou a minha fé. Obrigado, Pai, muito obrigado. Poderia passar os anos que me restam até chegar o encontro com o Senhor, e não seria suficiente para te agradecer. Em nome de Cristo, leva os meus irmãozinhos para os seus lares em segurança. Obrigado, Pai, pelo teu livramento. Leva também todos aqueles que chegaram aqui com o coração apertado, com desesperança, com problemas que têm que enfrentar segunda-feira, e muitas vezes procurando algum tipo de solução. Preenche, Pai, os seus corações e dá a eles, Pai, o entendimento que o Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.